culto da nossa associação, e aqui estamos mais uma vez com um único propósito: de louvar, agradecer e engrandecer o nome santo do Senhor, sabendo que nada disso seria possível se não fosse Ele, se não fossem as misericórdias dele se renovando sobre as nossas vidas a cada manhã. E estávamos lá em cima agora com os pastores, na reunião de conselho de pastores. Estávamos falando, é o nosso, vamos dizer, nesse modelo, é o nosso último culto para esse ano de 2021. Em dezembro teremos mais um encontro da associação, mas já com outros moldes. Mais culto, esse é o último desse ano. E quão grato temos que ser ao Senhor por tudo que passamos e vivenciamos esse ano. Ele nos guardou, Ele nos trouxe até aqui. Tivemos aí palavras dispensadas sobre as nossas vidas que fizeram diferença. Momentos maravilhosos na presença do Senhor, através da associação, através desses cultos aqui apresentados pela associação. Vimos aí os nossos músicos tocando, se dedicando, os nossos ministérios masculino, feminino, infantil, missões se movimentando. Ainda falta de jovens, mas há tempo. Cadê o pastor Bruno, né? Há tempo, há de acontecer, está aqui atrás de mim. Estamos orando, e Deus há de levantar alguém também. E em todo tempo o Senhor tem nos guardado. E eu queria, para começar esta noite, ler um salmo. Salmo de número 33. Abra sua Bíblia, deixa esse salmo marcado aí. Mas eu queria que você também se colocasse de pé nesse momento. E antes da gente fazer a leitura desse salmo, eu queria que você, aí onde você está, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, e nesse momento, não pedisse nada ao Senhor não, apenas agradecesse a Ele. Agradecesse a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, por tudo que já aconteceu e pelo que ainda você não sabe que irá acontecer. Mas entendendo da fidelidade, entendendo que Deus é um Deus fiel, independente da nossa fidelidade, nós já podemos agradecer agora, pelo dia de amanhã, pela próxima semana, pelo próximo mês, pelo próximo ano. E eu tenho certeza que grandes coisas vão de acontecer na nossa associação, não para nosso bem apenas, mas para a honra, glória e louvor do nome santo de Jesus. Então eu queria que aí onde você está, você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e começasse a agradecer ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A palavra é gratidão, Senhor, nesta noite. A palavra é gratidão. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Ano difícil, ano complicado, ano de tristeza, ano de luta, mas em todo tempo, Senhor, vitórias estabelecidas pelo poder do Seu santo nome. Se até aqui chegamos, Senhor, foi por isso, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós nesta noite, Senhor, como igreja, unidos mais uma vez, com o mesmo propósito, Pai, ao qual nós começamos todo esse trabalho, Senhor, desde lá, muitos anos atrás, buscando a comunhão entre os pares, buscando a comunhão entre a nossa igreja, buscando o melhor encantamento com a nossa convenção e principalmente a comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Nós até aqui chegamos porque o Senhor assim nos permitiu. E nós queremos te agradecer esta noite, Senhor, e te pedir, ser conosco, Senhor. Ser conosco, continua a abençoar, continua a direcionar, continua a nos dar tudo aquilo que é necessário, Senhor, para que nós possamos sim, em nome de Jesus, continuar galgando, continuar caminhando, continuar olhando para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo em direção ao alto, para o prêmio da nossa soberana vocação, Senhor. Sendo, Pai, entendido que
que em Ti não há trabalho em vão, em Ti não há movimento, Senhor, que não tenha cumplicidade do Teu Espírito. Em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Nós a Ti oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Os que creem, digam. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 33. Eu vou ler os versículos ímpares. E os irmãos leiam, por favor, os versículos pares. Numa leitura responsiva, numa leitura... Esse salmo é um salmo de gratidão, um salmo de louvor ao Criador. Vamos ler. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Amém? Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor e todos os fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram. Pelo sopro da sua boca o exército. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor da terra. Tema todas as coisas. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra o desígnio das nações e anula os desígnios dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ou Deus escolheu a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. No lugar da sua morada observa toda a moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei igual, nem rei do seu exército, nem sua força, O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Versículo 12, todos juntos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu por sua herança. Nós somos povo escolhido do Senhor. Amém? E ainda veremos, não apenas parte, mas uma grande boa parte dessa nação dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Que você possa ser grato ao Senhor. E no versículo 1 diz: exultai, cantai, louvai com gratidão ao Senhor esta noite, louvai por tudo que Ele tem feito. E eu vou convidar o Ministério Louvor da Benigna, a Renata, a tomar. Glória a Deus, graças, paz, igreja, amém? Aleluia, há um doce Espírito aqui, há um doce maravilhoso e doce.
Senhor estar aqui para te renovar. Se te achas salvião em pé, estás débil, oprimido, sem poder, rende-te à presença, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Pastor Janilson, cadê você?
Algo mais canela. 1, 2, 3, já. 1, 2. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Cante conosco! Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nestas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Sim, nós aqui confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Silente todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. A gente canta mais uma vez o refrão. Algo mais que a neve, se neste sonho lavado, mais algo que a neve serei. Glórias a Deus. Estenda suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao pastor
Carlos Vale, que aí onde ele está aí, faça essa oração pelos dízimos de oferta em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Podeis assentar. É interessante, né? A irmã Renata me chamou e eu ia lá atrás bater uma foto, aí eu voltei. Mas eu cheguei aqui, para mim tinha acabado o louvor, mas não tinha acabado. Aí eu estava conversando com o pastor Antônio. Cada igreja tem um jeito, né? E lá eles têm o costume de, no louvor, na última canção, não é isso? Para fazer a oferta. Então a gente emenda, a gente vai fazendo, quem sabe faz ao vivo, não é assim? Glórias a Deus. Antes de mais nada, eu quero, como eu falei aqui no início, né, algumas coisas nós vivemos, nós presenciamos aí, e lógico, não dá para não agradecer as pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Em especial, os pastores que fazem parte dessa associação, e que a gente percebe a maneira como conduz o seu rebanho através daqueles que estão aí à frente dos ministérios, dando frutos, né? Então está aí a irmã Renata, em meio às lutas, né, irmã? Os desfalques daqui e dali, mantendo, honrando o Ministério do Louvor. A irmã Sênia lá com o Ministério Feminino, um trabalho maravilhoso que já apresentaram. Os jesuínos junto com o Ministério Masculino, estão aí já com proposta de mais um encontro em novembro, não é isso, jesuíno? A Marcela, que não está aqui, dentro da questão do Ministério Infantil, e lógico, acompanhado, eu falei, acabei não falando dos pares, que está lá, no caso a irmã Xênia com a irmã Antônia. A Renata está aí sozinha nessa empreitada por enquanto, né? Mas a Marcela junto com a pastora Jane, os jesuínos junto com o pastor Antônio, e o pastor Bruno que está orando, está descansando, está orando, é o ano sabático dele, ele está orando, mas prepara que vem coisa boa por aí. Tá só na cirurgia, tô só acompanhando ele no Insta lá, tô fazendo aquelas dietas todinha. Mas graças a Deus, nós tivemos grandes vitórias, eu posso dizer assim, esse ano. E isso é só o prenúncio do que a gente pode e vai conseguir no ano que vem. Eu creio, e a gente tem trabalhado para isso, com uma aproximação maior das nossas igrejas, e com isso uma contemplação maior do Espírito Santo de Deus trabalhando em nosso meio, né? Derramando essa comunhão, porque onde há comunhão, onde há união, o Senhor ali impera a bênção, e eu tenho certeza que nossas igrejas não serão, elas são abençoadas em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida de cada um que se envolveu, que aceitou esse desafio, pelos pastores que estão aí. Eu estava falando que o ano que vem eu queria ter essa diretoria da Beliga um pouco mais completa, falta algumas coisinhas, né? Talvez não dê ano que vem, mas não sei, eu queria ter, mas vamos ver, a gente vai pedindo a Deus e Deus vai suprindo. A gente precisa realmente organizar isso de uma maneira melhor, para que não fique pesado para ninguém. O pastor Caldas passou aí longos anos, né, pastor Caldas? Se prepara que daqui a pouco tu volta. Não é assim? Eu não quero de verdade continuar muitos anos, não. Eu quero passar, fazer a minha contribuição, ver outro contribuindo, mas ainda tem mais um ano aí pela frente, pelo menos, e em dezembro a gente tem algumas coisas para fazer também. E já estaremos em dezembro anunciando a nossa programação para o ano de 2022, que começará a princípio em fevereiro, só falta determinar a data. E faremos sim uma grande festa, a igreja já está até definida, será na Logos de Deus, se assim permitir o Senhor Jesus, em fevereiro de 2022, falta dizer a data, faremos lá um grande início, um grande retorno no ano de 2022 com o culto da nossa associação. Amém? Os ministérios estão trabalhando, eu não sei se tem alguma programação ainda para esse ano com as irmãs, tem alguma coisa? Tem? Então depois a irmã vai estar... aliás, vem aqui, irmã, por favor, um minutinho. Deixa eu dar um microfone para a irmã aqui, ver se o microfone desse fala aqui. Som, teste, fala. Já anuncia. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós, na verdade, nós estamos programando, como nós fizemos o culto na sua igreja mês passado, a cada período, duas igrejas vão estar trabalhando juntas, nós vamos estar unindo as nossas forças
E a próxima igreja agora vai ser Logos, o culto que vai ser das mulheres, juntamente com Antioquia. Só vai faltar realmente programar a data, né, para conciliar com a igreja, com a agenda dessa igreja, com a igreja de Antioquia, e as mulheres vão estar lá unindo forças mais uma vez. Esse ano só dá para fazer mais esse culto, e para o ano vamos começar tudo de novo, e nós vamos programando, fora outras coisas que nós estamos aí alinhavando, mas nós vamos trazer para os irmãos, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Quantos agradecem ao Senhor com a salva de palmas por mais essa... Irmão Jesuíno, quer vir aqui na frente, por favor, dar uma palavrinha também, falar dessa programação masculina aí? E é bom que já resolvem lá, já traz aqui para baixo, aqui a gente já dá o amém. Glória a Deus, a paz, amado. Amém. Nós estamos marcando para dia 20 de novembro, na igreja Nova Antioquia, o encontro dos homens. Eu creio que vai ser uma tarde abençoada e terminando a noite com um culto. Então, deve vir gente boa aí para nos trazer uma palavra, uma mensagem. Amém? Vamos estar então dia 20 de novembro. Amém? Glórias a Deus. A igreja é convidada, só para homem não, né? Todos estão convidados para estarmos juntos lá. Amém. Glórias a Deus. Quantos aplaudem ao Senhor por mais esse evento? Glórias a Deus, né? Então, por enquanto, é esses dois ministérios, o Ministério Infantil não está aí. Pastora Jane, quer falar alguma coisa do Ministério Infantil? Não tem nada definido, ainda está naquela questão de se definir, né? Tá. Isso, ela chegou a comentar comigo que estava faltando a data lá para eles, não é isso? Estava faltando data, mas estão se movimentando e eu fico muito feliz por isso. O Ministério de Missões não está aí, a irmã Regina, mas eu tenho certeza que o Pastor Caldas quer falar alguma coisa aqui? Não? Tranquilo? Então, mas o Pastor Caldas está ali, todo dia ali, está lá postando o que tem que ser postado, firme lá em Missões lá. Amém? E juventude a gente vai esperar mais um pouquinho aí, eu tenho certeza. Estejam orando pela nossa juventude, a juventude na Ilha do Governador, ela precisa estar focada, ela precisa estar unida, a gente precisa alinhar essa juventude. A gente não, o Espírito Santo de Deus, né? A gente só vai tentar mostrar o caminho, ver o que eles conseguem lá na frente lá. Estejam orando também pela minha igreja, eu peço, a gente vai estar entrando aí no trabalho agora, na sexta-feira, agora dia 22, Jesus me dá disposição, porque eu vou estar entrando na sexta-feira junto com os jovens e vou sair no domingo, uma campa dentro, né? Depois de alguns anos, voltar a ser líder de juventude, né? Uma coisa é você ser líder de juventude com 30 e alguma coisa, outra coisa é você ser com 54. Tem uma diferença grande, para entender essa rapaziada, mas estou aprendendo muito com eles, né? Então esteja orando também por esse trabalho lá na Vida e Paz, a gente vai estar fazendo isso aí, e quem sabe de lá a gente não consegue também intensificar e, quiçá, para o ano aí, fazer algo nesse nível, ou um pouco maior, lógico, para todos os jovens, reunindo todas as igrejas da Ilha do Governador. Amém? Glórias a Deus. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui o anfitrião e o preletor da noite. Ele ficou muito feliz, que ele falou para mim assim, é bom que eu vou pregar no quintal de casa. Pastor Carlos Caldas, por favor. Escure o microfone, à vontade. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, ou em pé, se vocês preferirem. Mas estenda suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus e vamos orar pelo nosso pastor, presidente do Conselho de Pastores da Avenida e presidente dessa casa. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está o teu servo, que mais uma vez, Senhor, toda vez que chamado é, se coloca à disposição para por ti ser usado. Que não seja diferente esta noite, mas, Senhor, usa-o com autoridade e intrepidez com o que sempre usou, dando a nós aquilo que é necessário para que saiamos daqui cheios da presença do teu Espírito em nós. Nós a ti oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abundando em nossas vidas. Queridos, realmente é um prazer receber a Benigre aqui em nossa igreja,
compartilhar de um momento de adoração ao Senhor, ver rostos, amigos, lembrar de coisas que eu não lembrava. Cadê Antônio? Antônio já foi? Já foi. Antônio me surpreendeu com um negócio de 25 anos atrás. Só Antônia mesmo, para lembrar de um negócio assim. É muito bom estar com vocês, compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Eu queria te pedir que você abrisse tua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Se você ainda não encontrou, está aí projetado no telão, né? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nós hoje estaremos meditando em torno desse finalzinho, coluna e firmeza da verdade. Mas me permita-me fazer uma breve introdução, até porque eu pretendo ser fiel ao tempo que nós nos alocamos. Tentarei. Né? A carta de Paulo a Timóteo é dirigida a um discípulo, tá? Que também é como se fosse um filho para Paulo. E ao mesmo tempo, discípulo, filho, que está numa posição de liderança, de formar caráter, de forjar homens e mulheres aptos para dar continuidade a um legado, ao legado que Cristo plantou em nossos corações. Então, ao mesmo tempo que é um discípulo, é um filho na fé, é alguém que Paulo ama e também é um líder, alguém de confiança de Paulo para ficar à frente, pelo menos momentaneamente, daquela igreja. A carta é Timóteo e Timóteo está na igreja de Éfeso. Está lá pastoreando, está lá levantando pessoas, está lá liderando um grupo de gente, está lá fazendo a obra que o Senhor confiou para ser feita. E ele recebe de Paulo, dentre outras tantas tarefas, que é o pastoreio, que é o apostolado, que é a ação profética, ele recebe uma tarefa também muito importante, de manter viva a sã doutrina. Logo, Timóteo deveria combater os falsos mestres, falsos profetas, que já se infiltraram lá em Éfeso. É só ler 1 Timóteo 1:3 que você vai ver isso. Ou seja, a igreja, apesar de ter pessoas fantásticas dirigindo, já estava infiltrada de pessoas que estavam propagando heresias. E Paulo diz para alguém, de muita confiança dele, não abra mão da verdade. Bata de frente, não permita que essas coisas continuem crescendo no seio da igreja. A igreja, desde sempre, enfrentou problema com heresias. Desde sempre. Ela nasceu, já começou a se infiltrar gente ali, o tal dos lobos vestidos de cordeiro. E ela é chamada a confrontar essa situação. Não aceitar a entrega de coisinhas fáceis. No Antigo Testamento, os profetas se levantavam, os profetas de Deus se levantavam para combater os falsos profetas que proclamavam paz no meio do caos. E no Novo Testamento, os apóstolos do Senhor se levantavam para dizer: acautelai-vos com os falsos mestres. Não permitam que isso continue acontecendo na igreja. Então, assim, a carta de Timóteo, que é uma carta pessoal, e quando a gente fala em carta pessoal, a gente vê que é cercada de cuidado, cercada de zelo por alguém que é amado, tá? E também, ao mesmo tempo que ele diz, tem cuidado com ele também está exortando a Timóteo, que parece que era alguém tímido, e quando as pessoas são tímidas, elas têm dificuldade de chamar a atenção dos outros, não quer magoar, não quer melindrar.
Tem alguns que assumem essa tarefa com facilidade, mas tem outros que ficam parando, pensando, falando se é a hora do momento, se é adequado, se não é adequado. E ele diz, exorta ele, ao Timóteo, aquele homem de Deus, para não se acovardar diante do tamanho da empreitada, porque, e ao mesmo tempo, é um vibrante comunicado do Espírito Santo de Deus, àquele homem e a nós como igreja, para que a igreja do Senhor fosse preservada e crescesse, porque a igreja só pode crescer de uma maneira digna, que honre ao Senhor e Salvador de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode crescer de qualquer maneira. A igreja não pode se firmar em falsidades. A igreja foi chamada para se levantar com autoridade e proclamar que só o nome de Cristo tem poder para resgatar o homem. Esse é o papel nosso, e a gente não pode abrir mão disso. E este versículo 14 e 15 está inserido dentro do capítulo 3. E daí? O capítulo 3 é voltado basicamente para a liderança da igreja. E Paulo vai dizer que é necessário que os líderes levantados dentro de uma igreja cumpram, antes de mais nada, pré-requisitos. Que é bom que homens e mulheres desejem ocupar cargos de relevância dentro do corpo de Cristo. É desejável. Nós precisamos que homens e mulheres entendam que existe uma chamada especial para essas pessoas, que contamos com essas pessoas, que alguém não pode ser assenhorar da igreja, esta igreja é minha. Às vezes a gente entende isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A igreja do pastor Carlos, a igreja do pastor Denilson, a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. Às vezes a gente até aceita essa colocação, porque a gente entende, porque não há maldade aí por detrás. Mas a gente podemos ficar acreditando que isso é uma realidade, quando não é. A igreja é do nosso Senhor. E Ele, porque Ele quis, num determinado momento, nos tirou, pastores, de trás da malhada para estar à frente. Mas continuamos sendo ovelhas. E Ele vai dizer então, que aqueles homens que desejam o episcopado, estão desejando coisa boa, é coisa boa. Mas não pode ser de qualquer maneira e não pode ser qualquer um. Porque o que está em jogo é a igreja do Senhor, é o cuidado com a igreja do Senhor. E Paulo, então, quando está escrevendo essas coisas, está dizendo assim, olha, eu estou te escrevendo, mas eu estou com vontade de estar aí com você. E eu quero estar aí com você bem depressa. Mas se eu não, para ver como é que está acontecendo, como é que está acontecendo a pregação do Evangelho, como está crescendo a igreja, eu quero ver isso com meus próprios olhos. Mas se não der para eu estar aí com vocês, Paulo estava preso. Se não der para eu estar aí com vocês, eu estou escrevendo para que você saibais como a igreja do Senhor tem que se comportar, como ela tem que andar, como ela tem que viver, como ela tem que anunciar o evangelho da salvação, como é que ela tem que viver a palavra que é verdade, como é que ela tem que avançar a despeito dos falsos mestres que querem derrubar a igreja de Deus. Paulo está escrevendo essas coisas, e queridos, ele escreveu para ele, mas também está escrevendo para cada um de nós. E nós paramos aqui, que é a igreja do Deus vivo. E de vez em quando é bom a gente relembrar conceitos, porque quando a gente relembra conceitos, a gente assume para nós aquilo que o conceito quer dizer. A igreja são os chamados para fora, para se reunir em assembleia de adoração ao Senhor. E que Deus é esse? Vamos lembrar que Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha como padroeira, porque tinha uma cidade que tinha como padroeira Artemis ou Diana. Artemis para o grego, Diana para o romano. É a mesma deusa.
Aquela cidade tinha uma padroeira, que era um ídolo, que era um mito, criado por homens, imagem feita por homens, um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Paulo está dizendo que não é um templo, não é construção, não são mitos, não são fábulas que tocam o coração de Deus, mas homens e mulheres chamados para fora, para em assembleia proclamar que existe um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que resgata pessoas, um Deus que interage para a honra e glória do nosso Senhor. Os deuses pagãos eram deuses mortos. O salmista já falava sobre isso. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, não abraça, não tem cheiro, não tem perfume. Tudo manipulação humana. Mas o nosso Deus mantém um relacionamento vivo com cada um de nós, porque é uma pessoa. E aí Paulo está dizendo, nós somos a igreja desse Deus vivo, e não podemos aceitar qualquer outra coisa que não seja a presença deste Deus nos governando, e nós fomos chamados a proclamar isso. Louvado seja o Senhor. Então esta igreja só pode se curvar na presença do grande eu sou, do Yahvé, do Javé, Jeová, porque a gente não sabe direito o nome dele. A gente só tem as 4 letras do tetragrama. E a vogal, cada um coloca a vogal que interessa. Mas, por outro lado, ele também se apresentou aos homens como Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, para preencher cada uma de nossas vidas. E a igreja foi também chamada para dizer, ele morreu sim, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e voltará em glória. Amados, se existe salvação, é porque existe condenação. Se alguém foi salvo, é porque estava perdido, ou morto. Não existe salvação sem condenação. A igreja não pode abrir mão desse conceito que é duplo. Para salvar, tem que estar perdido, tem que ser resgatado, tem que estar morto. No nosso caso. E a igreja é desafiada a proclamar isso. E Paulo então vai dizer, já saiu daqui, que esta igreja, que não é um templo físico, mas são homens e mulheres dispostos a viver esta verdade. Esta igreja é coluna e firmeza da verdade. Ele está dizendo que nós somos coluna e firmeza da verdade. Particularmente os líderes da igreja. Aqueles que dizem, pode contar comigo. Estou dentro, não vou recuar. Eu quero avançar, a despeito de todas as dificuldades que surjam. Eu quero avançar. Porque desejaram boa coisa, ou em outro lugar, excelente coisa almeja. E deixa-me falar um pouquinho sobre coluna. Eu com a Jane temos o privilégio de acompanhar a construção desta igreja desde o iniciozinho. Desde o primeiro tapume cercando isso daqui, desde a primeira retirada de terra e jogando no terreno aqui ao lado, que pediu terra, aí depois ficaram cansados de receber terra, aí nós tivemos que contratar caminhões e caminhões para levar terra. Desde o primeiro buraquinho que foi feito aqui, nós estamos acompanhando essa construção. E se prendendo ao tema, coluna, esta igreja, Pés Famosos, tem 32 colunas. Algumas delas, vamos dizer assim, pedra de esquina, a pedra angular onde tudo está suportado.
Algumas dessas colunas têm sapatas, aquele quadradão que fica lá, às vezes quadrado, às vezes um romboide, sei lá. Tem sapatas de 2,40 por 3,10. 2,40 m, dá uns 3. Aqui tem 80 centímetros, cada piso desse tem 80 centímetros. Então são 3 pisos para um lado e 4 pisos para o outro. Não, 4 pisos para o outro. Tá? De sapato. Fora a altura. Ela foi projetada, essas colunas, e essa viga daqui tem 80 centímetros de espessura, e a lá de baixo e a lá de cima tem 1 metro de espessura. A viga daqui. Elas foram projetadas para suportar 2,5 vezes a mais do que um prédio de 4 andares normal. Um prédio de 4 andares de apartamentos suporta 2,5 vezes normalmente a menos do que esta igreja foi projetada para suportar. E por que eu estou dizendo isso? Porque se uma coluna, até por conta dos vãos, que são vãos grandes, que nós procuramos evitar aqui dentro do templo, que não era esse aqui, era lá em cima, por isso que as colunas lá de cima então são mais pesadas. Se as colunas desabarem, o prédio desaba. Vai tudo por terra. Mas preste atenção, ainda que a coluna seja importante, ela não pode ofuscar o brilho do que é realmente importante que acontece neste lugar. O que é realmente importante que acontece neste lugar é a adoração ao Senhor. A coluna tem um papel relevante de segurar as estruturas daqui. Mas se não tiver coluna, se o prédio cair, a igreja do Deus vivo continua adorando, continua glorificando, continua exaltando a este Deus. Porque ele tem uma cabeça, tem um cabeça, que é Cristo Jesus. Nós somos o seu corpo e seguimos o que ele, como cabeça da igreja, está dizendo. Fomos chamados para isso, para viver isso, e não podemos nos acovardar, não podemos ficar de tati-bitate, não podemos nos encolher. Paulo vai dizer, sejam firmes, vocês são coluna para sustentar aquilo que o Senhor nosso Deus quis fazer. Ele quis separar cada um de nós e dizer, eu conto contigo para manter viva a minha mensagem. Ele não usou anjos, ele mesmo está, ele usa o Espírito Santo dele em nós para transmitir para terceiros. Ele quer usar homens e mulheres imperfeitos para proclamar a glória do que é perfeito. A nós. Por isso ele está dizendo, seja coluna, porque você não está falando de ti mesmo, você e eu estamos falando de Jesus Cristo. Seja firme, a tua palavra não pode ser envolvida de gagueira. O gago Moisés chamou um camarada que podia falar por ele, para não se encolher. Quem falava era Arão. Acho que depois Moisés foi dando um jeito e ele mesmo foi falando. Nós não podemos nos encolher, nós somos coluna e firmeza da verdade. Por isso, se a minha coluna estiver torta, amado de Deus, conserta a tua coluna como eu devo consertar a minha coluna. Se a minha fé em Cristo Jesus é tíbia, é vacilante, é hora de parar com isso. É hora de viver uma novidade de vida mesmo. Porque Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. Ele tem nos enfeitado, Ele tem nos adornado, Ele tem nos tornado belos.
para que a beleza de Cristo Jesus sobressaia, para que a beleza de Cristo se torne muito clara. Por isso Ele quer uma igreja com poder, mas não é para nós, é para a glória dEle. Nós vemos nas Sagradas Escrituras os apóstolos e aqueles homens, alguns diáconos, sendo usados poderosamente por Cristo. E por que isso? Era para glorificar os homens? Não. Era para mostrar que Deus é Deus único a ser adorado. Que existia uma profunda diferença de Jesus de Nazaré para Diana, para Palas Atena, para Zeus, ou Júpiter, ou Osíris, ou Íris. Somente Jesus é Deus. Por isso que em Atos 4,12 ele vai dizer assim, só tem um nome que pode proporcionar salvação. Só tem um nome que nos foi dado no céu, na terra, embaixo da terra, embaixo do mar. Só tem o nome de Jesus. Ele é que é digno disso. E quem proclama isso? A igreja do Senhor. Somente a igreja do Senhor proclama isso. Mas ninguém. Então não podemos proclamar essa verdade com temor, se encolhendo no nosso canto, fugindo até às vezes. Não, Deus nos chama para viver esta palavra. Viver essa palavra, queridos, é cumprir o nosso papel de relevância na sociedade. Quando Jesus levanta a sua igreja, Ele dá um papel para esta igreja. A igreja se reúne para adorar a Deus e impactar o mundo com a mensagem da salvação. Não existe nada mais nobre do que isso. Não existe nenhuma profissão no mundo que possa resgatar vidas como a igreja do Senhor resgata. Como cada um daqui foi chamado para resgatar. Não existe. Por isso que a gente tem que estar firme. Por isso que é trágico mesmo os maus testemunhos que superabundam por aí. Por isso que é trágico esses maus testemunhos, que têm ofuscado a luz divina, que têm servido de pretexto para aqueles que não querem receber a Cristo Jesus, dizer, para ser igreja assim eu não quero. Para que o ofício do cristão seja considerado inútil, zombado até. Os maus testemunhos pululam por aí. Essas pessoas que dizem não, são cegos sendo guiados por outros cegos. E a igreja do Senhor não pode se fechar, não pode se trancar. Não podemos nos encolher. Queridos, Deus nos deu essa verdade. E aí se você, e eu já estou chegando nos 5 minutos finais, se você chegar ali no 15, 16, vai dizer algo tremendo sobre isso. Ele vai dizer, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele está dizendo, com todas as letras, que você, que é coluna, baluarte, nessa versão aqui está baluarte, tem outra versão, aqui estava firmeza, você, que é tudo isso, recebeu um mistério que estava oculto no coração de Deus. E você foi chamado para tornar público, manifestar, é tornar público, tornar aparente aquilo que estava oculto no coração de Deus. E a igreja do Senhor recebe esse presente de Deus, que é proclamar que Ele, Jesus, que o próprio Deus se manifestou em carne, se tornou público em carne. Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos, lá naquele momento que antecederam a sua paixão, quem vê a mim, vê ao Pai.
E ele está dizendo, Jesus é manifesto. A igreja é chamada para proclamar isso, que ele foi justificado, foi tornado como homem, glorificado, honrado por Deus, crido pelos homens. Nós cremos e por isso temos dito. Nós cremos, por isso temos falado. Deus nos chamou para isso. Amados, ninguém pode fazer isso que a igreja faz. E eu torno a repetir, se você está meio tortinho, é hora de se consertar. Se eu e você não estamos vivendo esta verdade, nessa plenitude que ela se apresenta a cada um de nós, porque a igreja só pode adorar. O corpo de Cristo só pode adorar em espírito e verdade. Não existe outra opção para o corpo de Cristo adorar, para o corpo de Cristo reverenciar, para a igreja do Deus vivo referenciar. Só existe essa opção, em espírito, debaixo da inspiração do Espírito Santo, seguindo a orientação do Espírito Santo e em verdade. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos nos lembrar disso, queridos. Então, amado, se esta verdade não ocupar o centro da nossa existência, é hora de esvaziar tudo que nos impede de adorá-lo. Tudo que possa nos afastar dele. Tudo que possa ser uma Diana caçadora dos Efésios. Porque tem muita gente construindo ídolos que não deveriam, mas tem construído. E nós não fomos chamados para isso. Nós temos um Deus, o Deus, que tem habitado em nossos corações, tem vivido em nós, tem nos contemplado, tem nos agraciado. Eu quero te convidar a se colocar de pé, por gentileza. Quero te convidar a fechar teus olhos. E assim como nós começamos, e eu estou passando a palavra para o pastor Denilson, antes de passar a palavra, eu quero te pedir, queridos, muitos que estão aqui são líderes de igreja, têm ministérios, ocupam posição de destaque na sua igreja. Outros têm sido amadurecidos pelo Senhor para viver esse papel em sua igreja. Outros já experimentaram viver em liderança na igreja. E nós somos chamados para sermos essas colunas eretas, colunas sólidas, colunas que amam a verdade. Não a minha verdade, que é fugaz, passageira, efêmera, que pode mudar de um dia para o outro, mas a verdade divina, que não aceita sofisma, que não aceita falácias, que é intransigente na defesa da verdade. Eu quero te convidar a dar uma olhada para dentro de ti, como eu tenho olhado também para mim. E eu olhar para você mesmo, querido. Você faz um bom julgamento. E eu olhar para ti, veja se você está sendo esta coluna. A tua coluna não pode ser construída com areia do mar. Não pode ser fruto de erros estruturais. Lá na Barra da Tijuca teve um prédio, Palace 2, que teve erros estruturais. Prédio bonito, Barra da Tijuca, grande, caiu. Você não foi feito para cair. Você não foi feito para ter erros. Você não foi feito para ser trabalhado com material de segunda.
o teu material é nobre, vem de Cristo Jesus. E o que Jesus Cristo nos dá é perfeito. Por isso não podemos ser qualquer coisa. Você não pode ser qualquer coisa. O teu Deus é contigo e por ti. Sejamos esses líderes, meus amados, que o Senhor teu Deus te chamou para ser coluna e firmeza da verdade. Guarda isso no teu coração. Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Denilson. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória, na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Então, glória a Deus. Daí a palavra ministrada. Igreja, agência de Deus na terra. Representar uma igreja, fazer parte de uma igreja, vai muito mais longe do que aquilo que imaginamos ou tentamos muitas vezes. Hoje, falando de igreja, a palavra está com tão pouca credibilidade, se eu posso dizer assim, né? O diabo tem trabalhado constantemente para desvalorizar, diminuir, tentar minimizar a importância da igreja na terra. Esses últimos anos, esses 2 últimos anos, então, como isso foi batido, né? E hoje a gente vê algumas coisas muito interessantes. Frases que no início pareciam tão bonitinhas, mas que ganharam uma deturpação. O diabo usou de uma maneira, uma frase uma expressão, eu sou igreja do Senhor. Uma frase bonita de ser vivida, de ser pensada. Mas o diabo pegou essa frase e deturpou. E hoje aqueles que batem no peito e dizem que são igreja do Senhor não querem estar na igreja em comunhão. Não existe igreja sem comunhão. A igreja é a comunhão dos santos. Amém? Então que você possa levar essa palavra para sua casa, como semente no seu coração. A coluna estruturada, sapato, gostei do tamanho da sapato. Grande, boa, dá para construir um prédio melhor do que muitos que tem construído aí. Quando o pastor falou da areia da praia, eu lembrei na CEP, esqueci o nome dele, cidadão que construiu aquele. Narra, isso aí, né? Já foi, lá de Laranjal aí. Tive o desprazer de conhecê-lo. Enfim, se você foi abençoado, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Antes de ir embora, lá embaixo tem uma cantina. E segundo a informação aqui, ó, tem de salsichão a sorvete. Salsichão, cachorro quente, sorvete. Deve ter pé de moleque, churrasco, não sei. Mas tem uma cantina. Então vamos parar um pouquinho, vamos desfrutar um pouquinho dessa comunhão, abençoar a igreja e sermos abençoados em nome de Jesus. O cachorro quente é santo, o salsichão é santo, o sorvete é santo. O cachorro pode ir lá que não morde, eu passei lá pertinho agora da segunda. Amém? Em dezembro estaremos juntos novamente para louvarmos, adorarmos o Senhor e projetarmos tudo aquilo que queremos fazer para o ano de 2022. Mais uma vez, gratidão ao Senhor por tudo que vivemos até aqui e tudo que
que ainda irá nos acontecer. E que Ele seja exaltado em cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento oportuno. Obrigado, porque mais uma vez